Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Jesus é o único meio de entrarmos no repouso de Deus, não só no presente momento em que vivemos na terra, como também no futuro, no céu, aonde viveremos no estado de vida eterna. Esta promessa de repouso em Deus é superior à promessa dada a Josué de levar o povo israelita para um descanso na terra prometida. Nesta lição, vamos descobrir os tipos de descanso de Deus na cronologia bíblica, desvendar porque o repouso de Deus em Jesus é superior ao repouso de Deus em Josué, conhecer os meios de entrar no descanso de Deus, finalizando o nosso estudo com as virtudes e efeitos da palavra de Deus. Os tipos bíblicos de descanso em Deus. O descanso de Deus após a criação. Este descanso se reporta diretamente ao próprio descanso de Deus após a criação, de tal modo que Deus, ao término da criação, descansou, não significando que Jesus tenha ficado num estado de ociosidade, e sim que ele cessou a criação ao sexto dia e não havia absolutamente mais nada a criar ou acrescentar no âmbito do que já fora criado, pois tudo que Deus criou é perfeito e bom. Deus, no sétimo dia, contemplou e iniciou uma relação com toda a criação, não significando o cessar de um trabalho ou de suas atividades de governo do universo, pois Deus até hoje trabalha incessantemente. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículos de número 16 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Um segundo descanso em Deus é o descanso de Deus em Josué. Recaiu sobre Josué a escolha de substituir a Moisés com a missão especial de conquistar a terra prometida de Canaã e lá estabelecer a fixação do povo de Deus na terra, segundo a promessa feita pelo Senhor, tipificando o descanso de Deus para aquele povo depois de um pesado cativeiro no Egito. Os israelitas, apesar da anunciação das boas novas, não creram neste descanso e desobedeceram ao Senhor, e segundo o julgamento do Senhor, não foi permitido àquela geração
entrar em sua totalidade neste descanso de ordem temporal, num primeiro momento, anunciado aos israelitas por Moisés e também por Josué. Josué, capítulo 1, versículos de 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 1, versículos de número 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O terceiro descanso que a Bíblia menciona é o descanso de Deus para os que creem em Jesus. Jesus veio ao planeta Terra para salvar toda a humanidade, sendo Cristo o Messias prometido desde o princípio da criação, por ocasião da queda de Adão e Eva, fruto da desobediência ao Senhor. Jesus é o descanso eterno em Deus, que pelo seu sangue nos proporcionou uma reconciliação perfeita e boa com o Senhor. As boas novas, o Evangelho de Cristo, anuncia que é pela fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que somos justificados e temos paz com Deus, bem como vida eterna, desfrutando não só no presente, como também no futuro, das benesses de Deus para os homens. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, aqui consta a primeira promessa da vinda do Messias, o Salvador da humanidade, quando diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 3,15: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículos 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 5, versículos de número 1 ao 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Jesus é superior a Josué. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 1 ao 2 do capítulo 4, registra sobre a primeira advertência para entrarmos no descanso de Deus, a saber. Leiamos então na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Esta primeira advertência é a de que devemos ter um cuidado muito especial com o desenvolvimento de nossa vida espiritual, considerando a promessa do Senhor que recebemos um repouso de Deus que se configura como a vida eterna, não dando margem para que haja qualquer falha de nossa parte, segundo o julgamento de Deus, que nos leve a perder este descanso prometido antes da fundação do mundo. Este descanso não é conquistado somente pela conversão, aceitação de Jesus como Salvador, sendo então parte de um processo de salvação, perpassando pela santificação, separação do pecado, tendo como ponto áureo a glorificação de nosso corpo, que nos leva ao descanso em Deus pela fé em Cristo. O repouso liderado por Josué e o repouso liderado por Jesus. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 3 ao 7 do capítulo 4, traz uma elucidação mais abrangente entre o repouso liderado por Josué e o repouso liderado por Jesus, a saber, leamos Hebreus capítulo 4, versículo 3 ao 7, diz: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas,
desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O repouso liderado por Josué é de ordem temporal e incompleto, pois trata-se de um descanso na terra prometida, que, segundo o plano de Deus, se tornaria completo e eterno, caso o povo israelita não tivesse sido desobediente e incrédulo no deserto. Por causa da incredulidade e da desobediência, a primeira geração dos israelitas, vinda da escravidão do Egito, pereceu no deserto, e as gerações subsequentes não honraram o compromisso de fé nas promessas do Senhor e, consequentemente, não tiveram o descanso prometido de paz e segurança. O repouso liderado por Jesus sempre foi de ordem atemporal e completo, e continua até o dia que se chama hoje e eternamente. Jesus veio a este mundo, derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para salvar toda a humanidade e proporcionar o descanso definitivo em Deus ao homem, não só no tempo presente, como no futuro, pela fé em Cristo e restrita obediência a Deus. A exortação contida no texto é de que, ao ouvirmos a voz de Deus, não endureçamos o coração para entrarmos no descanso de Deus. Mas o que é o descanso de Deus para os homens? O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 8 ao 11, capítulo 4, traz uma elucidação mais abrangente entre o repouso liderado por Josué e o repouso liderado por Jesus, a saber, Hebreus 4, versículos 8 ao 11. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. O autor faz neste texto uma comparação entre o descanso de Deus em Jesus e o descanso de Deus no sétimo dia, após a criação, tratando-os no mesmo nível de benefícios, pois quem alcançar o descanso de Deus pela fé em Cristo, ratificada por uma irrestrita obediência ao Senhor, herdará no tempo presente uma vida de paz, segurança e jornada feliz, livre da incredulidade e de qualquer tipo de insegurança espiritual. E no tempo futuro, com a volta de Cristo, herdará a vida eterna, num corpo glorificado, vivendo pelos séculos dos séculos no céu. Por outro lado, se fizermos conforme a incredulidade
e desobediência dos israelitas no deserto, pereceremos. Vamos tratar agora do ponto de entender quais são os meios para entrar no descanso de Deus. Em primeiro lugar, devemos ter a nossa vontade submissa à vontade de Deus, deixando Deus trabalhar segundo a sua vontade divina em nosso ser. Ou seja, devemos abrir o nosso coração para incorporar o caráter de Jesus Cristo em nós. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em segundo lugar, para entrar no descanso de Deus, devemos afastar de nossa conduta moral, ética, social e espiritual as obras da carne e nos revestirmos de uma conduta inteiramente inclinada para as obras do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, do versículo de número 16 ao 26, diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Em terceiro lugar, para entrar no descanso de Deus, devemos exercitar uma fé ativa e de obediência e submissão à palavra de Deus. No Salmo 119, do versículo de número 105 ao 112, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo de número 105 ao 112. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio
dos teus preceitos, os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. As virtudes e efeitos da palavra de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 12 ao 13, do capítulo 4, registra as virtudes e efeitos da palavra de Deus no ser humano, a saber, Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12 ao 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus, em sua essência, ela transmite vida. Então a palavra de Deus é viva, afastando qualquer natureza de morbidade. É a própria voz de Deus viva que estabelece em seus ouvintes uma fortaleza espiritual para o enfrentamento de situações adversas e transmissão de vida, e vida com abundância nos planos terrenal e espiritual, conforme declarou Jesus em João capítulo 10, versículo 10. A palavra de Deus, além de ser viva neste texto, diz também que a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é poderosa, que produz resultados incontestáveis de cura, libertação, prosperidade e, sobretudo, salvação com vida eterna. Não é uma palavra de retórica, mas pragmática, que produz resultados notáveis, eficazes e permanentes. Dada a palavra de Deus, tudo se cumpre de forma natural e sobrenatural. Em terceiro lugar, neste texto diz que a palavra de Deus é cortante e penetrante, que divide alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus revela e desnuda todo e qualquer pensamento e ação humana a partir de uma dada motivação no coração humano. A palavra de Deus revela a incredulidade, a desobediência, o pecado e a necessidade da salvação do homem. E esta virtude de ser cortante e penetrante divide a alma e o espírito de modo a descortinar, ou seja, desvendar o que se encontra no mais íntimo e escondido no coração do homem. A palavra de Deus tem a sua amplitude de transformação do homem, tanto no raio de ação da alma, ou seja, consciência de seu comportamento ético, moral, social e espiritual, como no espírito, a consciência da sua relação de intimidade com Deus. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que corta e penetra no interior do coração de um ser humano, ao ponto de discernir e julgar os seus desejos e pensamentos, assim como uma lâmina metálica corta as juntas, chega à superfície dos ossos e se aprofunda até a medula óssea de um elemento orgânico. Em quarto lugar, este texto diz que Deus é onisciente. Deus é onisciente, isto é, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Ele conhece tudo e todas as coisas. Por isso, ninguém engana a Deus. É impossível
qualquer pessoa ludibriar o Senhor. Deus conhece os nossos pensamentos, atos e suas respectivas motivações. Não há nada que se possa esconder de Deus, porque toda a criação e o que acontece nela está diante dos seus olhos, e chegará o dia em que todos prestarão contas com o Senhor. Concluindo a nossa aula de hoje, em linhas gerais, o capítulo 4 da Epístola aos Hebreus se resume em esclarecer que Jesus é superior e melhor que Josué, sem qualquer conotação depreciativa, no sentido de que Josué tinha a missão de dar ao povo de Deus um descanso temporal após a conquista da terra prometida de Canaã, depois de saírem da escravidão do Egito. Entretanto, este fato não foi consumado em sua totalidade por causa da incredulidade e desobediência daquela geração. Em Jesus, o descanso de Deus é eterno, que se traduz numa vida abundante e eterna diante de Deus, denominado como repouso de Deus, pela fé na missão de Cristo em sacrificar-se na cruz com seu sangue para a remissão de nossos pecados. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.